Senhor.
júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Glória, 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 aleluia. 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 Glória, glória, aleluia. Como eu posso ser cristão? Deve escutar e acreditar na palavra do Senhor, do meu Senhor. Cristo Jesus é o Senhor, é o Senhor. Como eu posso ser cristão? Boa tarde, chamamos bem-vindos a todos os que acompanham este momento do grupo da terceira idade da Congregação da Redenção. Desejamos que todos estejam bem e aproveitamos informar que, enquanto durar o isolamento social, teremos encontros virtuais. A seguir, cantaremos uma canção. Teu louvor. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu
tarde a todos os ouvintes. Vamos fazer uma devoção. Jesus te ama. Você já deve ter ouvido ou lido muitas vezes a frase Jesus te ama. É uma frase tão usada, tão falada, tão escrita, tão divulgada, mas já paraste para pensar no significado dessa frase? Tudo bem, já sabes que Jesus te ama, não sabe? E por que Jesus te ama, sabe? Jesus te amou antes da fundação do mundo. Antes que existisse, Jesus te amou. Ele amou sendo completamente Deus e completamente homem. Jesus ama tanto que morreu por ti. Ele não morreu por ti sendo Deus. Ele morreu por ti sendo homem. Ele vive e sofreu por teu amor. Quando nem havias nascido, Ele te amou, Ele te ama. Mas por que tudo isso? Por que tanto amor? Por que tanto sofrimento? Por que foi preciso que Jesus morresse por ti? Para que tivesse vida, mas não essa sua vida que vives, mas para ter a vida eterna. Ele sofreu o que era para nós termos sofrido em seu lugar. Ele deu a vida dele para que tenhamos vida. Agora consegues entender por que Jesus te ama? Não há argumentos, não há explicação. Sempre vamos perguntar, mas por quê? O amor de Jesus por nós é um amor tão grande, mas tão grande que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que esse amor excede todo entendimento. Não tente entender o amor de Jesus por ti apenas. Viva o amor. Quem mais te amaria dessa forma? Seus pais? Marido? Sua esposa? Tu mesmo? Ele, Jesus Cristo, ama muito mais. É único em amor, excelência e salvação. No amor de Jesus há salvação. Muitos outros podem até amar, mas nenhum outro pode salvar. Jesus ama tanto a ponto de morrer para nos salvar. Morreu por nós, sim, mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive, está pronto para nos receber. Vamos entregar nossas vidas, corações, caminhos e seu amor para Jesus fazer a vida valer a pena. 1 Coríntios 16, versículo 13. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Agradecemos a Selmira pela devoção. A seguir, cantamos mais uma canção e passo a palavra ao pastor para realizar o estudo. E a nós, Jesus. E a nós, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o teu favor. Quando vem a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar o celeste lar, vem-nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixe sem amparo, no caminho agreste amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a ti. Olá, queridos amigos.
especialmente irmãos e irmãs do nosso grupo da terceira idade, aqui da Congregação da Redenção. Estamos tendo a nossa primeira reunião do ano, né? Lembrando que nós tínhamos agendado uma primeira reunião lá no mês de março e ela não aconteceu, tendo em vista a questão do isolamento, que logo foi decretado, quando nós estávamos aí há 2 dias de termos a nossa primeira reunião do ano. Depois, em abril, também ela não andou acontecendo. E agora nós estamos, então, depois de uma reorganização interna, começando a ter este momento, então, aí de estudo da palavra. Saúdo também a quem está conectado conosco, conectada através da internet. Que bom termos a sua presença nesta tarde. Você pode interagir com a gente aí através do nosso bate-papo aí no Facebook, né? Ou ainda também através do nosso canal ali no YouTube, que está acompanhando então a nossa reunião ali. Estamos ligados com vocês. Eu queria convidá-los, antes de nós entrarmos nesta temática na qual nós vamos conversar hoje, a nós fazermos uma pequena oração, pedindo a bênção de Deus sobre este momento. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nosso amado Pai Celestial, queremos aproveitar mais um momento de estudo da Tua Palavra, de crescimento naquilo que Tu nos revelas através de Tua Escritura Sagrada. Se neste mundo onde vivemos lidamos com incertezas, a Tua certeza acaba se tornando nossa através da vitória de Cristo na cruz. Ilumina nosso entendimento ao meditarmos na Tua Santa Palavra nesta tarde e fortalece-nos para que nela permaneçamos e possamos crescer. Por Cristo, Teu Filho nosso Senhor. Amém. Prezados em Cristo Jesus, quais certezas nós temos neste momento que estamos vivendo enquanto nação brasileira? Eu imagino que poucas, especialmente quando nós olhamos para um cenário de pandemia onde nós não sabemos onde estamos. Eu ilustrei esta tela inicial com um pequeno desenho, vocês podem observar aí com uma escadaria e também um gráfico que sobe. E os gráficos que nós temos acompanhado por aí afora, na escalada de contaminação e também óbitos, ele tem se mantido nesta linha. E nós aqui no sul do Rio Grande do Sul temos sido uma exceção dentro do nosso país. A curva não está assim tão ascendente. Mas não se sabe quando acabará esta pandemia. Quando retornaremos à normalidade, se é que podemos chamar de normalidade, tendo em vista todo o quadro que estamos enfrentando. Por isso eu quero convidá-los nesta tarde a nós meditarmos sobre este tema. A certeza em meio à incerteza. Vamos meditar um pouquinho sobre esta temática diante dos desafios que o momento nos apresenta. Quais são as incertezas que temos no momento? Algumas perguntas eu coloquei aí para nos nortear neste momento em que estamos meditando. Algumas delas. As consequências sanitárias da pandemia em nosso país. Nós não podemos medir ainda, tendo em vista que a pandemia ainda não passou. A própria questão da contabilidade do número de casos, a falta de testes diagnósticos nós não temos em mãos. Outra pergunta, as consequências econômicas da pandemia no Brasil. Nós também não sabemos. Claro, existem índices que medem algumas coisas, mas nós só poderemos ter um retrato completo assim que terminar este episódio. Outra pergunta que nos incomoda e que nos traz incertezas, especialmente aqui no sul, o quanto o inverno nos afetará. Baixas temperaturas, umidade, frio. Até quando isto nos deixará, de certa forma, com dados mais palpáveis para podermos medir? Outra pergunta, até quando teremos de viver esta quarentena? É outra pergunta que não temos resposta hoje.
E a pergunta final, a qual já de certa forma eu dei uma pincelada no começo. Haverá volta à normalidade, se é que ela existe? São questões que nos trazem uma série de incertezas. Como lidar com elas? A grande realidade é que nós estamos vivendo tempos em que estamos pisando em terreno instável. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer o seguinte. Primeiro, enfrentamos uma situação que a nossa geração não viveu. Nós não temos experiência em termos de pandemia. Não sabemos o que acontecerá depois. Olhamos para a história, vemos alguns relatos de outras pandemias que aconteceram no início do século passado, mas os dados para podermos tirar um panorama de como o mundo reagiu são muito escassos, são poucos. Vivemos num mundo globalizado onde qualquer movimento traz consequências. O que alguém realiza, o que uma nação faz, pode refletir em outra. Resumindo, a nossa capacidade de adaptação está sendo testada. E como, né? Estamos tendo que nos adaptar às novas realidades. Uma das coisas que, por exemplo, está testando a nossa capacidade de adaptação, o uso da máscara. Como é complicado ter que usá-la, né? Mas precisamos. Temos de fazer uso dela. E agora é decreto. Se espera que ela traga uma contribuição, evitando um contágio maior. Sem dúvida alguma, estamos nos adaptando. Quando nós falamos de incertezas, convém que a gente observe e a gente busque na Escritura Sagrada parâmetros, orientações de como lidar com elas. Eu queria convidar vocês, no nosso estudo de hoje, a olharmos para duas figuras. Noé e Abraão. Noé e Abraão foram figuras que tiveram de lidar com incertezas. Noé, chamado por Deus para fazer parte de um projeto que visava recomeçar aquilo que Deus havia feito. Nós encontramos nos relatos bíblicos a decepção de Deus com o ser humano que havia criado, mas a sua satisfação de declarar que Noé era alguém de quem ele se orgulhava, porque obedecia à sua vontade. Por outro lado, encontramos o pai de uma grande nação, Abraão, alguém que foi chamado para ser pai de uma grande nação, alguém que foi chamado para outro projeto de Deus. Tanto Noé quanto Abraão tiveram de lidar com incertezas na sua vida. Não da parte de Deus, mas diante das suas expectativas, aquilo que esperavam. Vamos dar uma olhada com um pouquinho de mais carinho nestas duas figuras. Vejam que interessante a narrativa dos textos bíblicos que falam a respeito dos dois. Deixa eu só adaptar aqui o tamanho da minha tela para nós podermos acompanhar aí. Começamos com uma pergunta. É possível haver certeza no meio da incerteza? Vejam o que Deus disse a Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, versículos 14, 17 e 18. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. E aí vem a incerteza. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra. O que será que Noé pensou na hora em que Deus declarou isto a ele? O objetivo era a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá, disse Deus. E aí vem uma certeza que Deus assegura a Noé. Mas com você
eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. E aí a gente sabe que a ordem de Deus se complementa pedindo para que os animais também façam parte deste recomeço. Abraão também numa mesma situação, parecida pelo menos. A ordem de Deus é: saia da sua terra. O que será que se passou no coração de Abraão? Quanta incerteza, para onde vou? E Deus enfatiza: não basta sair da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Aí estava a certeza. Deus preparava uma terra. Mas e até chegar até lá? Como seria? Seguimos em frente com com o nosso estudo, lembrando que as incertezas sempre acompanharam a humanidade. Sempre acompanharam os seres humanos. Vejam vocês, nas palavras, por exemplo, de Noé, o relato da história de Noé. Olha que coisa interessante, né? Noé, dentro da barca, aguardando a chuvarada que caía. Choveu muitos dias, até que o nível d'água elevou-se, diz o livro de Gênesis, até ficar 7 metros acima do ponto do monte mais alto da terra. E aí nos conta Moisés, lá no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1, então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. O que será que se passou na cabeça de Noé durante todos esses dias? Chovendo sem parar, tudo inundado, ele ocupado em alimentar os animais, cuidar da sua família, e a chuva não cessava. O que será que se passou na cabeça dele? Diz então o texto que Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a abaixar. Começou a baixar. Certamente as incertezas acompanhavam Noé enquanto ser humano. Não foi fácil ficar o tempo que ficou, as semanas que ficou com sua família, junto dos animais. É verdade que uma parte da profecia que Deus lhe dera estava se cumprindo, a chuva tinha vindo. Mas e o final dela? Quando? Quando aconteceria? Abraão também passou por uma situação parecida. Lá no capítulo 15, versículo 8, depois de Abraão perambular por vários lugares, ele pergunta: ó Senhor meu Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Incertezas na vida da humanidade. Incertezas que também estiveram presentes na vida dos grandes homens de Deus, na vida dos patriarcas. Por que elas seriam somente exclusividade deles? É bom que nós lembremos. É por isso que, para saber o que é certo, em meio à incerteza, é preciso confiar. É necessário confiar. Vejam o que diz o apóstolo na sua carta aos Hebreus a respeito de Noé e Abraão. Sobre Noé: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Vejam só, a certeza que vem da confiança. Noé obedeceu a Deus e não foi frustrado diante das incertezas humanas.
Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Ele creu que Deus ia cumprir as suas promessas. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, em meio à incerteza, é preciso confiar. Em meio à incerteza, é preciso confiar naquele que nos deu a fé. Sim, porque a certeza que vem da fé é que nos faz perseverar nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo. Vejam vocês, quanta perseverança necessária para Noé, né? Durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No fim de 40 dias, Noé soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira, e ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Estas narrativas que estão aí presentes, elas estão resumidas. Foram vários e vários dias até que a água baixasse e Noé pudesse então descer da barca. Abraão também na sua caminhada. Vejam o relato de Gênesis 12 e 13. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa da cidade de Betel. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Assim, Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar na cidade de Hebrom. Vejam que peregrinação, que perseverança necessária para passar por este tempo tão complicado. A certeza que vem da fé faz com que o cristão, com que a cristã possa perseverar, permanecer no caminho, apesar dos dias sombrios, apesar das dificuldades. E aí vem a pergunta: quais as promessas de Deus nós podemos olhar diante do que estamos vivendo? Quais promessas podemos nos amparar? Por enquanto, temos aí as instabilidades da vida. Temos um cenário onde temos de usar máscaras, onde aguardamos por respiradores em hospitais para atender quem está passando por um momento difícil na luta contra a Covid-19. Quais as promessas nós podemos vislumbrar? Não temos prazos de término do que está acontecendo, mas temos a promessa e a fé andando juntas. Isso quer dizer a presença de Deus junto conosco. Aliás, esta frase dita por Lutero é uma frase importante de ser lembrada nestes tempos de Covid-19. Uma palavra que nos tira daquilo que humanamente lembramos e que nos traz temores e aponta para a misericórdia divina, onde lembramos que promessa e fé andam juntas por causa da vitória do Salvador Jesus Cristo. Ele que deu a sua vida por nós. E eu queria, antes de finalizar o nosso estudo, convidá-los a vermos um pequeno clipe de música que fala da certeza em meio às incertezas da vida. E quero convidá-los então a acompanharem esta música que virá agora na sequência. Em que não se sabe de cor qual caminho escolher.
incerteza, um barco procurando um porto sem farol, expondo o corpo em campo aberto, esperando o dia, o sol. Pra saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Saber que existe alguém que não falha, vem de Deus ao coração. É bom saber que Jesus tem nossa vida na palma da mão. Neste ponto o mar está adiante, está aberto, está bem perto, pronto pra navegar. O piano toca um som imenso, o coração já sabe o porto. Aqui vai chegar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo, que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Que esta certeza, nos tempos turbulentos da vida, possa nos manter firmes. Que nós possamos lembrar que em meio às incertezas do momento, há um Deus que nos prepara certeza que não acaba. Que nós possamos lembrar, como diz o autor desta música, o pastor Lucas André Albrecht, ele que gravou este videoclipe, conversando com ele, na medida em que ele compartilhou comigo esta canção, que foi gravada certa vez por eles, na época em que ele pastoreou a comunidade da Paz em Campo Bom, e compuseram então esta música, gravando com a banda Paz em Canto. Ele gravou esta música e tempos depois fizeram um videoclipe. E esse videoclipe, ele foi gravado, vocês podem notar, numa forma um pouco caseira, né? Mas é um clipe que tem todo um significado interessante, segundo ele mesmo descreve. Ele diz que gravou este videoclipe e ele está um pouco tremida, a imagem, para lembrar as instabilidades, as incertezas da vida. E há momentos em que a imagem ela se afirma novamente.
apontando para a cruz que aparece. De fato, no meio das incertezas é preciso confiar. E a certeza está na cruz, em Cristo, que nos ama e nos leva para o mesmo lugar que é a vida eterna. Que esta certeza nos mantenha em fé, em meio às incertezas deste mundo. Amém. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amizade verdadeira. Mädchen, meine Seele bald verlass ich dich, drum kommen meine Arme, nimm den Abschiedskuss und trifft mir eine Kugel, dass ich sterben muss. So schick ich dir in Gedanken, den letzten Abschiedskuss. So mancher Vater und Mutter weinen um ihren Sohn. Ihr Sohn ist längst erschossen, sein Blut ist längst geflossen, im Grabe liegt er schon. Ihr Sohn ist längst erschossen, sein Blut ist längst geflossen, im Grabe liegt er schon. Como é belo a nossa terra. O Mädchen, meine Seele. O Mädchen, meine Seele, bald verlass ich dich, drum kommen meine Arme, nimm den Abschiedskuss. Drum kommen meine Arme, nimm den Abschiedskuss.
und trifft mir eine Kugel, dass ich sterben muss. So schick ich dir in Gedanken, so schick ich dir in Gedanken den letzten Abschiedskuss. So schick ich dir in Gedanken, so schick ich dir in Gedanken den letzten Abschiedskuss. Oh, mancher Vater und Mutter weinen um ihren Sohn. Ihr Sohn ist längst erschossen, sein Blut ist längst geflossen, im Grabe liegt er schon. Ihr Sohn ist längst erschossen, sein Blut ist längst geflossen, im Grabe liegt er schon. Relatório da reunião do Grupo da Terceira Idade da Congregação da Redenção, realizada dia 19/11/2019, às 15 horas. Após o cantar o hino 157, a devoção foi apresentada por Iris Gobert, baseada no Salmo 23, versículo 4. O estudo baseado em Lucas 16, versículo 19, foi apresentado pelo pastor Cláudio. Foi formada a nova diretoria para o ano 2020, assim composta: presidente Adão Braga, secretária Selmira Pereira, tesoureira Iris Gobert. Foi lido o relatório da reunião anterior. A oferta foi de R$ 4,40. O senhor Nilson Granada apresentou um poema. A reunião foi encerrada com a bênção em conjunto. Estiveram presentes 13 pessoas. Avisamos que a próxima reunião será virtual, seguindo o calendário, dia 16 de junho, às 15 horas. Agradecemos a todos que ajudaram para a realização deste momento e aos que acompanharam de suas casas, desejando uma semana abençoada e convidando para fazermos uma oração e cantando uma canção para encerramento deste momento. Vou cansado repousar. Vou cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, Pai, com teu olhar o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e à paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar nos céus.